Saudações Clubbers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Club Business. Hoje temos como convidado o Kelson Cardoso, administrador executivo da Baigest. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje vamos falar sobre fundos de investimentos. Então, temos ouvido falar muito fundos de investimentos, o que é isso? Vamos hoje perceber de forma clara, super dinâmica e descontraída, mais uma conversa didática do que técnica, para aprendermos então o que são os fundos de investimentos, como entrar neste mundo, e o Kelson com certeza que vai levar-nos a uma conversa super didática. Ok, espero estar à altura, né, do desafio da Cristina. Sim, o nosso intuito é partilhar aqui um bocadinho também daquilo que é a literacia financeira necessária para este setor. E esse é um dos objetivos também da Baigest, né, portanto, contribuir para a literacia financeira do mercado, para que as pessoas possam estar em condições de investir em consciência, né, nesse tipo alternativo de produtos financeiros. Okay. Bem, para começarmos, o que é que são os fundos de investimentos? Ok. Como disse, os fundos de investimento não são mais do que um instrumento financeiro, portanto, constituído em forma de património autónomo, destinado a um determinado objetivo, gerido por uma sociedade, né, por profissionais que dominam determinado setor e que obedece uma política de investimentos que é definida à partida. Portanto, todos os investidores, quando vão subscrever unidade de participação do fundo, portanto, as unidades de participação são as parcelas deste fundo, portanto, já têm a partida, já sabem a partida qual é o objetivo e que tipo de ativos é que este fundo vai investir. Qualquer pessoa singular pode aderir a um fundo de investimento ou criar um próprio fundo, uma vez que é um fundo autônomo e... Um patrimônio autónomo. Sim, um patrimônio autônomo, e as pessoas podem adquiri-lo assim, de forma também autónoma. Ok. Quanto a qualquer pessoa poder criar, não, claramente, porque para se criar um fundo de investimento tem que se obedecer a um conjunto de regras estipuladas pelo regulador do mercado, né, a Comissão do Mercado de Capitais. Quanto à adesão a este tipo de produtos, depende da política, né, de comercialização do determinado fundo. Se o fundo for, por exemplo, e estes fundos são normalmente comercializados na rede de balcões de um banco comercial, se esse fundo for destinado a todos os segmentos, né, de clientes daquele banco, sim, qualquer cliente, desde que preencha lá os requisitos, tenha um valor, pode subscrever. O que acontece às vezes é que de fundo para fundo pode variar aqui um bocadinho o âmbito, o objeto, né, ou o público-alvo desse fundo. Por exemplo, nos fundos, há fundos de subscrição particular, portanto, portanto, são investidores que são selecionados e que só estes é que têm acesso àquele fundo. Portanto, depois também varia um bocadinho de acordo com isso. É um fundo de subscrição pública e os fundos de subscrição pública têm que ter mais 150 subscritores, portanto, estes fundos, qualquer cliente do banco onde este fundo esteja a ser comercializado, portanto, pode aceder ao fundo. No caso do BAI, a BAI já está ligada ao Banco BAI, certo? Sim. Quando há fundos que são aplicados para vários setores ou vários segmentos, ficam disponíveis ao público no balcão? Assim, primeiramente, sim, a Baigest é uma sociedade gestora, né, portanto, que faz parte, participada, né, do grupo financeiro BAI. Portanto, a maior parte dos fundos que nós lançamos, de facto, foram para a rede de clientes do BAI, mas nós também já lançamos um fundo, e porque, de facto, é um bocadinho o objetivo também das sociedades gestoras, é poder colocar esse tipo de produtos alternativos na rede de balcões dos mais variados bancos que estejam disponíveis a trabalhar, e nós, por exemplo, já fizemos também um fundo, já lançamos um fundo para a rede de clientes do Banco IET. Portanto, isso é uma coisa que é muito normal, portanto, e sim, já. Bem, quando, por exemplo, eu, enquanto pessoa singular, adiro
a um fundo de investimento, né? Pronto, acabo de ter uma unidade de participação deste fundo. Literalmente eu estou a investir e espero obter dividendos, né, da compra dessas ações, da unidade de participação. É atualmente visto por parte do público angolano a adesão massiva para este tipo de produtos? Portanto, nós, na nossa estratégia, iniciamos com um determinado segmento de clientes e depois fomos, à medida que o tempo foi passando, fomos agregando outros segmentos de clientes. E o que eu lhe posso dizer é que, de facto, nos últimos fundos que nós tivemos, a procura foi muito grande. De facto, o nosso mercado anseia por alternativas, né, de investimento e os fundos, de facto, são uma boa alternativa àquilo que nós temos, portanto, que são os títulos do Tesouro. Portanto, porque depois também porque agregam e trazem aqui uma componente de benefício fiscal que é importante e, portanto, sim, tivemos uma procura muito grande. Só para dar um exemplo, um dos fundos que lançamos o ano passado, nós tivemos uma procura de quase 800 subscritores. O fundo tinha um montante de colocação de 20 mil milhões e nós recebemos subscrições no montante de 27 mil milhões. Portanto, muito acima daquilo que era a nossa oferta e tivemos que fazer um rateio, que é um processo que é normal neste tipo de casos. Portanto, quando a procura excede a oferta, portanto, faz-se um rateio, que é dividir praticamente, dizendo isso em palavras simples, é dividir de forma equitativa por todos os participantes do fundo. Kelson, hoje em dia nós falamos muito da emancipação da literacia financeira. E eu sei, se calhar também sabes, que muitas as pessoas não aderem produtos financeiros por conta do pensamento burocrático, ou seja, pessoas colocam nas suas cabeças que, por exemplo, obter uma unidade de participação é tão burocrático que se calhar é melhor ele investir em algo que não lhe dê tanta segurança e nem um retorno esperado. É burocrático esse processo? Ou quais são já agora aqui os requisitos para poder... Eu penso que não, de todo. É muito simples e até é mais seguro para aqueles investidores que não dominam tanto estes produtos. É muito mais seguro fazerem os seus investimentos, por exemplo, por via de um fundo. Aliás, é por isso até que também o próprio Estado, né, atribui aqui alguns benefícios fiscais, porque de facto essa alternativa é uma alternativa para as pessoas mais segura, né? Portanto, eles investem em grupo e têm aqui um conjunto de proteções, portanto, têm um conjunto de seguranças que não teriam, por exemplo, se fizessem investimento de forma direta. Isso para além da questão, né, do benefício fiscal, só por si, né? Portanto, é seguro, é simples. Portanto, para subscrever uma unidade de participação, basta que o cliente dirija a um balcão da rede comercial que este fundo tiver a ser comercializado, tome contato com os documentos constitutivos do fundo, tanto que é o regulamento de gestão, o prospecto simplificado e o prospecto completo. Estes documentos, na prática, têm neles, né, portanto, tudo aquilo que é o que o fundo vai poder fazer. Por exemplo, se eu decidir ou estiver a comercializar um fundo imobiliário, que é o mais comum que nós temos aqui no mercado, portanto, eu nestes documentos eu faço referência a que tipo de ativos eu vou investir, em que tipo de ativos eu vou investir. Portanto, eu lá faço referência que o fundo vai ter uma maturidade de X tempo, vai investir em, por exemplo, bilhetes de tesouro, obrigações de tesouro ou obrigações corporativas e, portanto, é nestes documentos onde vem tudo isso definido. Depois, para além disso, faz também referência portanto, a todo o processo durante a vida do fundo, faz referência também, uma das questões que traz também aqui segurança é o facto destes fundos terem de ser auditados por entidades
aprovadas pela CMC, portanto as empresas de auditoria aprovadas pela CMC é que fazem a auditoria externa destes fundos. E depois, os próprios fundos também têm uma forma de liquidar, ou tanto de terem o seu vencimento diferente dos outros produtos, dos DPs ou das obrigações que vencem no dia. Portanto, aqui obedece um outro tipo de procedimentos. Portanto, e aqui eu uso muito uma analogia ao investimento, por exemplo, ou à criação de uma empresa. Portanto, nós, enquanto sociedade gestora, na prática somos, por exemplo, o board de uma empresa. Exatamente. Os subscritores são as pessoas que são os investidores, os acionistas, né, dessa empresa. E, portanto, quando chegamos ao fim, quando, por exemplo, este conjunto, esse board e esse conjunto de acionistas, no exemplo, né, de uma empresa, decide, por exemplo, liquidar a empresa, não se pode simplesmente chegar e dizer, olha, toma o seu dinheiro, né, a sua cota parte e está tudo. Não, é preciso verificar quais são as obrigações que o fundo tem e desde logo as obrigações fiscais, portanto obrigações também de outra natureza, pagamento de comissões, de gestão, depositário, e depois disto tudo feito, então o auditor externo valida essa documentação, valida esses números e então aí sim está em condições desse fundo poder ser liquidado. Portanto, é muito simples, estes documentos têm essa carga toda de informação e que é importante, e aqui eu gostaria de frisar que é muito importante as pessoas de facto lerem aqueles documentos. Eles colocam em letras pequeninas. Não. Isso não é verdade toda, Cristina. Nestes documentos, portanto, o tamanho da letra é igual, é grande, não é um documento que venha, por exemplo, num formato, né, reduzido, não. É mesmo folha normal, tamanho de letra normal, que se tem nos contratos normais. Então cabe a cada subscritor prestar com a máxima atenção. Exatamente, e depois há muitas dúvidas que nós verificamos ao longo do processo que decorrem da falta da leitura destes documentos, e isso é uma coisa que se nota muito. Depois, portanto, tem, para além destes documentos constitutivos, tem também um boletim, né, de subscrição, onde também lá são chamados a atenção os riscos que aquele ativo tem, né? E se faz também uma recomendação de facto que se deve ler, e aliás as pessoas assinam como que leram aquela documentação, concordando com toda a informação. Portanto, o processo é muito simples. Eu falei um bocado, mas é muito simples, basta as pessoas lerem tudo, assinarem o documento e darem a sua ordem. Depois, durante o período de comercialização do fundo, essas ordens vão sendo recebidas. Quando termina o período de comercialização, então verifica se de facto se atingiu ou não. Pode também acontecer, em alguns casos, esticar um bocadinho o período de comercialização, porque, por exemplo, não se teve a procura que se esperava, e, portanto, é um bocado por aí. Além da vantagem fiscal, né, qual outra vantagem podes aqui mencionar, sendo que os investidores procuram sempre ter um ROI chamativo, que lhes proporcione uma certa confiança, segurança. Por exemplo, eu sei que a inflação está em torno de 27%. Será que eu vou fazer um investimento que vai me dar uma diferença de 17%? Será que tem uma vantagem maior? Esse tema da inflação é complicado, porque se eu for olhar para a inflação, todos os produtos que nós temos no mercado têm taxas reais negativas. Exatamente, portanto, a ideia dos fundos, pelo menos, é estar acima dos depósitos a prazo. Exatamente, é isto. Portanto, historicamente, né, o que os fundos de facto apresentam é essa rentabilidade superior, no limite, aos depósitos a prazo, que têm todos eles, né, taxas reais negativas. E mesmo até os produtos, né, do Estado também têm taxas reais negativas. Portanto, e o investimento por via do fundo traz uma vantagem que é, muitas das vezes, se consegue ainda assim, e depende das condições do mercado. Por exemplo, nesse momento as outras não reajustáveis estão muito
estão bem cotadas e permitem então que o fundo às vezes até possa ter uma rentabilidade superior, inclusive, ao investimento direto numa obrigação. Mas indo para a sua questão de quais são as vantagens adicionais, para além da questão fiscal, é mesmo a questão também da gestão profissional. Portanto, eu que não domino nada deste mercado e que tenho os meus afazeres, não preciso estar 24 horas dedicado a ver como é que está a correr o mercado. Portanto, quando faço uma subscrição naquele fundo, o objetivo do fundo, ou uma das obrigações, se assim posso dizer, da sociedade gestora é salvaguardar o interesse dos seus subscritores. Portanto, tem então ali pessoas dedicadas que vão tentar cuidar disso, dar a melhor rentabilidade possível. Depois, para além disso, tem também a questão do produto ter portanto, ser auditado. Tem a questão também de ser um produto alternativo, né, àquilo que e permitir diversificar também a carteira. Isso é um dos segredos, né, dos investidores. Portanto, é diversificar, não pôr todos os ovos no mesmo cesto. E portanto acho que são algumas das vantagens adicionais, né, de se investir em fundos de investimento. Que análise fazes com base naquilo que se tem de unidades de participação disponíveis e a demanda por parte dos subscritores? Estamos num bom nível, as pessoas mostram-se dotadas de conhecimento para essa área, anseiam pela subscrição? Ok. É assim, eu acho que ao nível daqui da indústria de fundos de investimento ainda há um caminho, né, a fazer-se, né? Portanto, e eu não podia dizer nunca que já tem o suficiente. Nós, portanto, e como se diz, né, o caminho faz-se caminhando. Nós estamos a fazer esse caminho. Essa indústria dos fundos de investimento deve ter 6 anos. E, portanto, estamos ainda numa tipologia de fundos ainda muito básica, né? Portanto, entre aspas. Portanto, que assenta nestes fundos com valores mobiliários. Há ainda muito por se fazer, portanto, ao nível, por exemplo, dos fundos de imobiliários, e no caso dos fundos imobiliários, o que há no mercado é essencialmente fundos que são, tanto que acomodam, né, os imóveis do setor bancário. Portanto, há ainda também muito por se fazer ao nível dos fundos de capital de risco, né? Portanto, há ainda muito caminho por percorrer e de certeza que quando tudo isso puder ocorrer, aí sim os investidores terão tanto uma panóplia muito maior de alternativas de investimento. Agora, também é preciso fazer-se um trabalho do lado dos investidores. Por isso é que eu acho que essa vossa iniciativa é muito louvável, porque permite também levar esse conhecimento a estes investidores, porque de facto não há mercado se não houver quem de facto compre, né, e invista o seu recurso ali. E depois é preciso também, né, e isso é uma das coisas que também noto no nosso mercado. Portanto, começamos com fundos mobiliários, né, que é o produto que estava assim à mercê, para se começar a fazer o caminho, mas é preciso também depois fazer-se um trabalho do lado dos investidores, no sentido de se alongar, por exemplo, a sua curva de tempo de investimento. Portanto, o investidor angolano é muito um investidor de curto prazo. Exatamente. E se reparar, os fundos de investimento que nós temos no mercado são todos muito... Sim, ou médio ou longo prazo. Curto ou médio prazo. Não temos, por exemplo, fundos de 10 anos. Sim. E que de facto seriam fundos que seriam interessantes e são os períodos que são internacionalmente utilizados. Mas o que falta agora já para a implementação disso? Não, como eu estava a dizer, estava a referir aqui a parte também do trabalho que é preciso ser feito do lado também dos investidores. Portanto, é preciso também, ao nível, né, das pessoas, também haver uma cultura de poupança. É certo que para as pessoas fazerem poupança têm que, do seu rendimento, conseguir separar uma parte. Mas, pronto, e essa é uma componente que eu não vou entrar, mas acho que é preciso também, do lado do investidor, daquelas pessoas que têm recursos,
começarem a ter uma perspectiva diferente, portanto, a investir num médio e longo prazo, portanto, e darem então espaço para que no mercado possam surgir esses produtos, porque o que nós verificamos é que, por exemplo, um fundo que tenha mais de 2 anos já é um tempo. Os investidores já ficam assim, é muito tempo, eu não sei o que é que vai acontecer, mas assim, para que possa de facto o nosso mercado evoluir, para que de facto possa surgir, por exemplo, os fundos de capital de risco que investem em empresas, e na reestruturação delas. Portanto, é preciso ter um prazo mais longo do que o que nós temos visto no nosso mercado. E pronto, da vossa parte, por exemplo, do Baigesta, tem feito esse exercício de levar essa literacia financeira para os investidores? Exatamente. Não, fazemos, pronto, se calhar nunca é suficiente, mas nós fazemos por via das nossas páginas nas redes sociais, por exemplo, partilhamos muita literacia financeira. Nós normalmente, quando comercializamos também um fundo, somos os responsáveis por partilhar com toda a rede comercial do banco com quem nós estivemos a trabalhar, também partilhar também toda essa literacia financeira. Estamos sempre disponíveis para apoiá-los também naquilo que é as dúvidas que possam ocorrer ao longo do processo. Portanto, fazemos esse trabalho e estamos muito comprometidos, e por isso também estamos aqui a dar mais também um contributo para a partilha do conhecimento com os investidores do mercado. Ok, boa. Olha, Kelson, estamos já quase na reta final da nossa entrevista, mas eu quero que deixes aqui, vamos dizer, 3 conselhos ou parceiros para os investidores ou potenciais investidores daquilo que se espera para que ambas as partes, tanto as sociedades gestoras ou as detentoras dos fundos imobiliários, fundos de investimentos, e os próprios investidores saiam a ganhar, não é? Ou saiam satisfeitas com esses acordos. Ok. Eu gostaria, nesse espaço, só primeiramente esclarecer uma coisa que eu acho que é importante e que nós não falamos aqui nessa conversa, que é uma visão que às vezes as pessoas têm de que as sociedades gestoras têm recursos. E têm recursos para investir nos projetos. Portanto, a sociedade gestora é um mero intermediário, é um intermediário financeiro. E, portanto, o que nós fazemos é portanto, captar a liquidez de quem tem, né, excedente, e colocar em quem precisa, né, dessa liquidez. Portanto, nós vamos recolher os recursos dos investidores e investimos naquelas entidades que precisam de se financiar. E, portanto, isso é uma coisa que é importante também ficar aqui bem patente, porque às vezes recebemos pessoas a bater na porta, né, com projetos e querem, ok, nós podemos até facilitar, né? Portanto, se nos surge um projeto interessante e nós podemos construir ali, com base naquilo, um fundo e depois ir procurar também os investidores para investir naquele negócio. Exatamente. Portanto, isso é mais ou menos aquilo que nós fazemos. Conselhos, portanto, é sempre, desde logo, as pessoas investirem um bocadinho mais, né, na questão de domínio, né, dos produtos, portanto, de lerem estes documentos. Nestes documentos tem muita coisa, muita informação valiosa que as pessoas precisam de reter. Depois, se calhar também, deixa eu ver o que é que eu posso referir mais. Portanto, se calhar começarem também a mudar o chip, né? O chip do tempo de investimento. Portanto, o mercado de capitais é um mercado que está muito associado a maturidades mais longas. E, portanto, se calhar é começar também a dar, porque só se os investidores estiverem para aí virados é que nós conseguimos também com sucesso colocar projetos mais longínquos, né? E que permitam também ajudar a economia também, portanto, de uma forma geral, porque esta questão dos fundos de investimento permite, por exemplo, ser um veículo alternativo ao financiamento
pela banca tradicional. Exatamente. Portanto, para além de termos a solução de investimento ou de financiamento pela banca tradicional, e para além de podermos ter também aquilo que já vamos começando a ter, e penso que agora no ano 2022 e 2023 com toda certeza, portanto, para além de termos também o financiamento por via de emissão de dívida corporativa, portanto, seja por via de emissão de obrigações, seja por via de abertura de capital com ações, os fundos de investimento também são mais uma alternativa para as empresas que precisam, ou os projetos que precisam de se financiar, poderem também ir recolher esse financiamento. Portanto, acho que são essas, assim, em linhas gerais, essas recomendações que eu deixaria aqui para finalizar. Ok, olha, Kelson, agradeço imenso por ter depositado o teu tempo aqui a ensinar-nos. Foi realmente... Foi uma partilha, não foi ensinar. Não, ensinar é sempre bom aprender mais, né? Porque tu trabalhas diariamente com isso, então nós que não estamos diretamente ligados acabamos por aprender mais, né? Por mais que tenhamos assim os conhecimentos padrões, mas é sempre bom agregar mais conhecimento e claridade a essas ideias. Então agradeço imenso, esperamos nós que aceites os próximos convites. Com certeza. Partilhar. Estamos disponíveis. Tá bom. Obrigada, Kleber, por ter ficado aqui até este momento. Já sabe, subscreva as nossas plataformas digitais, Clube da Misha. Clique aqui no botão de subscrever, deixe o seu comentário, o seu like, partilhe este vídeo com mais pessoas, deixe aqui as sugestões de temas que gostaria de ouvir e já sabe, temos encontro marcado até o próximo episódio. Tchauzinho! Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de subscrever o nosso canal aqui e acompanhar mais vídeos aqui. E também siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Clube da Misha. Até mais!